Oi, seja bem-vindo a Literando. Pegue o seu café e vamos conversar sobre livros. Bom, eu espero que você já tenha pegado o seu cafezinho, porque o vídeo de hoje vai ser 5 indicações de livros que eu pretendo ler, nesse segundo semestre de 2026. Eu separei obras de diversos gêneros, então vai ter fantasia, vai ter ficção científica, romance clássico, literatura brasileira. Ninguém vai ficar triste. E deixa eu mostrar a minha xícara maravilhosa, que hoje o dia será gatástico. Eu espero que você se lembre disso todos os dias. E sem mais delongas, vamos começar as indicações. O primeiro livro é num gênero de romantasia. Eu sei que tem muitas leitoras, principalmente, que gostam desse gênero. Assim, esse é um livro que é de uma série muito famosa, uma série de livros muito famosa nesse gênero de romantasia. E eu estou falando de Corte de Espinho e Rosas. É da série ACOTAR, Eu não sei bem exatamente quantos livros que são da série, mas sei que são muitos. Esse daqui é o primeiro, é onde tudo começa. Aqui a gente vai acompanhar uma protagonista forte chamada Feire. A Feire, ela acaba, um férico, uma criatura férica, para salvar a família. E depois disso, ela é levada para um mundo mágico. Lá, ela descobre que o seu captor, ele não é um monstro. E que aquele reino que ela foi levada tem uma grande maldição por trás. E aí, dá início a uma jornada de romance, perigos e autodescoberta. O universo desse livro vai misturar o clássico A Bela e a Fera com intrigas políticas e muita magia, que é o que a gente gosta. Esse livro promete ser aquele tipo de livro que é impossível de largar. Então eu espero muito que goste dessa leitura. Nesse mesmo gênero, eu já li A Quarta Asa. Não sei se é na mesma pegada ou não. Esse livro, assim, ou você ama ou você odeia. E se você ama muito. Então vamos lá, Vamos dar uma chance, vamos ver se vamos gostar dessa leitura aí nesse segundo semestre. Deixa eu dar um golinho do meu café antes que ele esfrie. Não esqueça do seu aí também. E o segundo livro é um livro que está na minha lista já tem, muito tempo. Mas é um livro, assim, que eu confesso que eu tinha um pouquinho de receio de fazer essa leitura. Deixa eu só mostrar a minha participante especial, a Perpétua. Esse livro, eu tinha um pouquinho de receio, porque ele é um livro mais sensível e ele aborda assuntos de críticas sociais, os relacionamentos humanos. E eu estou falando de Flores para Algernon. Esse livro é muito famoso também. É um livro curtinho. Esse livro vai contar a história de um protagonista que tem deficiência intelectual e tem uma cirurgia revolucionária, onde esse homem é selecionado para ser o primeiro humano a passar por essa cirurgia que promete aumentar o QI das pessoas. Aqui a gente vai acompanhar como se fosse um diário que esse protagonista está escrevendo. Então você vai percebendo no próprio livro a diferença, a evolução que ele vai tendo conforme vai aumentando o seu QI. E a partir disso, esse protagonista vai percebendo o mundo, a relação e as pessoas de uma forma diferente como ele enxergava antes. É uma crítica social às nossas relações, como a gente trata os seres humanos, entre nós. É um livro que promete ser muito delicado, profundo, sensível, mas que faz você enxergar a vida e as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que vale muito a pena você ler esse livro aqui comigo no segundo semestre de 2026. O terceiro livro da nossa lista, eu acredito que vai ser aquele livro conforto, sabe? Que é sobre um romance clássico. E eu estou falando de A Vila dos Tecidos, da Anne Jacobs. Gente, eu confesso que eu não sabia da existência desse livro. Aí eu fui na livraria, ele estava lá em promoção, e eu li a sinopse e acabei me interessando muitíssimo por essa leitura. Bom, aqui a gente vai estar na Alemanha em 1913 e a gente vai acompanhar uma moça que é órfã chamada Mary. Ela consegue um emprego como assistente de cozinha
numa mansão da alta sociedade. E enquanto ela navega entre as rígidas e perigosas hierarquias dos criados, ela cruza o caminho do herdeiro do Império Têxtil. E aí esse romance impossível vai dar início a uma história cheia de segredos. Essa história, ela promete ser instigante porque tem segredos familiares, aquelas fofoquinhas que a gente gosta, choque de mundos, né, entre a alta sociedade e a vida dos criados, e um romance proibido entre a Mary e o herdeiro do Império Têxtil. E esse livro, ele me lembrou muito a série Downton Abbey, onde tem toda essa trama, né, de intrigas entre a vida dos criados e também esse choque de mundos, né, entre a alta sociedade e a vida deles. Então, se você gosta da série Downton Web, tem muitas chances de você gostar de A Vila dos Tecidos. Bom, o nosso quarto livro é um livro que, assim, é um clássico absoluto da literatura brasileira. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Aloysio de Azevedo com O Cortiço. Esse livro eu li, na verdade, ler é uma palavra forte, né? No ensino médio. Geralmente é livro de vestibular, né? Que os professores recomendam a leitura. Tanto que tem até aqui, ó, questões de vestibulares comentadas. Mas assim, gente, vale muito a pena a leitura desse livro. Agora com outros olhos, não mais com os olhos de adolescente. E aqui a gente vai ter o João Romão. O João Romão, ele é um homem que ele tenta enriquecer a qualquer custo. É um homem extremamente ambicioso. Nisso, ele vai construir uma estalagem barata no Rio de Janeiro, que acaba crescendo tanto que vira como se fosse um formigueiro humano. Essa leitura, ela promete ser muito envolvente. Por quê? O cortiço, que é o lugar, né, a estalagem, ela se torna como se fosse uma criatura viva, que acaba mudando o comportamento, desejos e emoções de quem mora lá. Esse livro tem histórias cruzadas, porque vai contar a história, né, dos moradores que moram ali no cortiço. Então vai ter paixões, brigas, festa e muita fofoca. E aí você vai acompanhar transformações intensas na vida dessas pessoas que moram no cortiço. Então, pessoas que no começo eram boazinhas vão se tornar pessoas completamente diferentes, mudando completamente a sua personalidade por conta do ambiente em que elas vivem. Um livro que vai retratar a pobreza, a questão social, a relação entre essas pessoas. E assim, gente, literatura brasileira, clássico, Aloysio de Azevedo, um livro que todo mundo tem que ler. Então eu espero que esteja aí na sua lista para o segundo semestre de 2026. E o nosso quinto e último livro, também nessa vibe de fantasia, agora não na romantasia, só na fantasia mesmo. Tem jogo, tem série, mas, como sempre, tudo começou de um livro, e eu estou falando de The Witcher, O Último Desejo, que é o primeiro livro da série. Gente, esse livro aqui, ele vai contar a história, né? Vai nos apresentar um protagonista maravilhoso, que é o Geralt de Rivia. Eu já comecei a ler esse livro e eu posso falar assim, gente, que para quem gosta de fantasia, é um prato cheio, e um prato cheio muito bom. Geralt, ele é um bruxo mutante que caça monstros em troca de moedas, mas em um mundo de uma fantasia muito sombria. Esse livro, ele é uma coletânea de contos que reimagina o Contos de Fadas, mas com muita ação, ironia e dilemas morais. Essa leitura, gente, é maravilhosa. Porque aqui a gente vai ter contos interligados. As histórias, elas acabam mostrando as missões mais marcantes do bruxo, enquanto ele se recupera de uma grande batalha. Aqui não vai ter um vilão óbvio, ou vilões, né? Porque existem vários. O Geralt, ele mostra no livro que às vezes as pessoas, né, os seres humanos, são muito piores do que os monstros. Esse livro aqui é o início de tudo, então se você já jogou ou assistiu a série The Witcher, aqui ele vai mostrar como ele conheceu os seus principais companheiros, como o Jaskier e a feiticeira Yennefer. Gente, esse livro aqui vale muito a pena, né? Se você gosta de fantasia,
colocar na sua lista. O escritor, ele consegue detalhar e descrever com uma perfeição, parece que você tá vendo assim na sua frente. E é muito, muito bacana. Assim, eu tô, acho que na página 80, mais ou menos. O livro, ele tem umas 300 e poucas páginas, mas eu já posso dizer que eu estou amando essa leitura, então nada mais justo do que eu recomendar para vocês. Gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero muito que você tenha gostado dessas indicações. São livros que eu vou tentar ler nesse segundo semestre. Não sei se vou conseguir fazer todas as leituras, né? Eu não prezo assim por quantidade de livros. Eu tenho o desejo de fazer a leitura e eu vou vendo o que eu consigo, né, conforme as disponibilidades da rotina. Se tudo der certo, eu quero muito fazer a leitura desses livros. Espero que você tenha se inspirado e eu tenha te instigado a ler pelo menos um desses livros. São livros muito famosos, com certeza valem a fama que eles têm, né? Se você já leu algum desses livros que eu recomendei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber as suas impressões. Se você não leu nenhum desses livros, coloca aqui embaixo quais desses 5 você tem vontade de ler. Espero ver você nos próximos capítulos. Um beijo e até a próxima!